A força do agro, Brasil que dá certo. Sexta é dia de bem-estar e saúde e hoje vamos falar dos benefícios do açaí. Valderson de Souza, nosso colunista, sempre trazendo muita informação, curiosidade, conhecimento. Oi, Joyce. Sexta-feira, né? A gente está junto para fazer um programa legal e o mais importante, para você ficar sabendo de outras curiosidades a respeito do açaí, guardião, luz de besouro. Olha, uma música incrível. E com a gente, Vinícius Oliveira, que é nutricionista do Instituto Além das Fronteiras do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Olá, Joyce. Olá, Wanderson. Muito obrigado pela receptividade, pelo convite, primeiramente. É um prazer poder estar aqui somando com vocês no programa. Prazer é nosso. E olha só, de origem tupiniquim, é quase unanimidade em solo brasileiro. Ele já esteve entre as melhores frutas do mundo, segundo pesquisa do site especializado em gastronomia Taste Atlas. O açaí é típico do norte do país, tem nutrientes nobres para a saúde que devem estar presentes ali na nossa alimentação diária. Vinícius, eleito o melhor do mundo, ele ajuda também contra o envelhecimento precoce? Correto. Então, Joyce, o consumo do açaí, ele é, primeiramente, um fruto brasileiro com excelente composição nutricional. E quando nós falamos de nutriente, nós temos um olhar também para esse anti-aging, que é a ação, né, com combate ao envelhecimento precoce. Muitas das vezes, o consumo dos nutrientes é ignorado pela população, de certa forma, pela falta de conhecimento, pela falta de informação acerca dos nutrientes. E o açaí é um alimento riquíssimo, nutricionalmente falando, com excelentes propriedades e nesse combate ao envelhecimento, ele é, podemos dizer, o alimento número 1. E olha só, Valder, esse é um alimento básico de longa data entre os povos indígenas lá da região amazônica, né? Curiosíssimo, Joyce, porque tem algo muito interessante. Era um dos raros alimentos que os índios já plantavam antes dos portugueses chegarem aqui. Então olha, eu posso dizer, são séculos que os povos originários da Amazônia fazem uso do açaí. E eles sabem que era um alimento extremamente importante, porque não apenas saciava a fome, dava energia, mas principalmente mantinha a tribo ocupada em colheita, em plantação, em cuidados. Então, olha, é uma palmeira muito especial na história brasileira. O Vinícius, ele é capaz de neutralizar os radicais livres, né, que em excesso causam os prejuízos, como envelhecimento precoce, que você já colocou aqui, Alzheimer, Parkinson. Exatamente, Joyce. O que ocorre é que todo ser humano está num ambiente propício ao contato com os radicais livres, né? Seja, exemplo, poluição, questões químicas, contato com químicos, e o próprio, quer ver uma coisa bem simples, a exposição solar, né? A questão da pele exposta ao sol, em excesso, obviamente, e o açaí ele tem essa capacidade de combater esses radicais livres. Então, a população que faz o consumo em quantidades adequadas e até consumo diário desse açaí tem esses benefícios. E acerca da doença de Parkinson e da doença de Alzheimer, nós temos estudos que apontam excelentes benefícios para pacientes diagnosticados com essas duas patologias, ou seja, em tratamento, com acompanhamento médico, nutricional e tendo excelentes respostas. Então, assim, nós teremos daqui a alguns anos, com certeza, uma evolução ainda maior para essas patologias associando o consumo do açaí. Como pode, né, Valderson, uma frutinha trazer tantos benefícios? E olha que elas são escolhidas a dedo, né, por colhedores nativos da região. Porque não é à toa, Joyce, que sempre foi considerado como uma fruta sagrada por eles. Isso daí não só por esse cuidado, mas pela própria origem. Tem uma lenda que eu acho um pouquinho trágica, mas é uma lenda que explica muito todo o cuidado, todo o critério que eles usam na colheita desse fruto, porque eles sabem que é um alimento que vai ser muito especial mesmo. Daqui a pouco eu conto a lenda. É isso aí. Ô Vinícius, e o consumo do açaí, ele ajuda também a controlar a glicose, lipídios no sangue? Exatamente. E há estudos recentes e bem positivos, por sinal, apontando o controle da glicose, que é um sinal maravilhoso a partir do consumo de açaí, e dos lipídios. Lipídios esses que são os comumente falados, o LDL colesterol, o temido LDL colesterol, a relação com HDL colesterol. Então são marcadores, nós chamamos de marcadores bioquímicos, importantíssimos, tanto os marcadores lipídicos, quanto o marcador
de glicose. E o consumo do açaí tem sido muito pontual no que nós chamamos de via metabólica, apresentando excelentes resultados em seres humanos também. Agora, Valderson, no agro tudo se aproveita e se reaproveita. Você veja só, as folhas são usadas como telhas para cobrir as casas, Sim. a madeira para construções, as fibras nas folhas são como uma espécie de utensílio para tecer. Você pode tecer, você pode fazer cestos. E o mais interessante, ainda o tronco pode ser usado dentro da técnicas de construção. E também, como o açaí é primo da palmeira jussara, ele tem um palmito muito especial. É que a gente não fala muito, porque você sabe que para colher o palmito você tem que sacrificar a árvore. Enquanto que um açaí, bem cuidado, ele vai ficar durante muitos anos produzindo frutos sem parar. Isso vai saciar a alimentação de muita gente. Porém, em determinados casos especiais, o palmito de açaí também é muito especial. Que legal. Olha só, e ele tem um alto conteúdo de polifenóis. O que é isso? Quais as vantagens dos polifenóis para o nosso organismo, Vinícius? Então, os polifenóis são estruturas químicas sensacionais para o ser humano, porque o açaí, por sinal, ele é riquíssimo em polifenóis, tá? Destacamos também a presença de taninos, tá? E um detalhe interessante, que os alimentos com coloração arroxeada, por exemplo, eles têm uma química, uma estrutura química, que são as antocianinas, que apresentam exatamente esse composto polifenólico de nutriente assim maravilhoso. Por quê? Tem relação positiva com imunidade, relação positiva com parte hormonal, tem uma relação positiva com bem-estar, com cognição. Então, é um maravilhoso componente químico na presença do açaí e que é muito desconhecido pelas pessoas, até mesmo, muitas das vezes, a região produtora. Muitas das vezes, a população local acaba por não ter um conhecimento de que podemos chamar de um superalimento, né? Um superalimento, e o Brasil é o maior produtor, e o interesse pela frutinha vem crescendo aí pelos benefícios. Às vezes as pessoas até consomem e nem sabem desses benefícios todos, né? Com certeza, só pegando o gancho naquilo que o próprio doutor falou, dessa cor roxa. A cor roxa, para quem estuda um pouco mais do lado espiritual da vida, sabe que é uma cor ligada com a cognição, com a sabedoria, com a aquisição de conhecimento. É aquela cor ligada com o 7º raio de crescimento. Então, é uma cor muito especial, porque ela não apenas protege o teu corpo físico, mas ela cuida da evolução do plano espiritual, de maneira que você desenvolva muito grande. O Brasil produz muito e a gente pode dizer que o açaí entrou na moda graças aos lutadores de jiu-jitsu. Nos anos 50, a família Gracie já levou o jiu-jitsu para os Estados Unidos e lá eles mandavam buscar aqui do Brasil o alimento açaí, e que fazia muito bem. Aí os americanos viram aquilo e começaram a consumir. E resultado, tomou conta do mundo. Então, por um lado, a cor é maravilhosa e, por um outro lado, é um super alimento que deixa até nós, brasileiros, com um pouco mais de orgulho, né? Um pouco mais de ufanismo. E, Vinícius, os fitoesteróis, um deles conhecido como citosterol, as vantagens no tratamento do câncer de próstata e controle de colesterol, você já falou aqui, né, dos lipídios no sangue, HDL, o colesterol ruim, tudo isso é em função dessas substâncias encontradas no açaí. Exatamente. Todas essas substâncias são estruturas químicas distintas uma das outras, e é importante destacar isso porque em um único alimento nós conseguimos encontrar todas essas estruturas químicas, que isoladamente têm as suas ações maravilhosas para o ser humano. E nós sabemos que o índice de desenvolvimento e muitas das vezes agravamento dos casos de câncer no nosso país são enormes. E até mesmo para os homens especificamente, né, na questão do câncer de próstata, é importante destacar que essa estrutura, esse fitosterol, ele tem uma ação cada vez mais estudada no combate do câncer de próstata. Então, nós podemos ver mais um benefício, né, a favor do açaí. Então, nós temos, no nosso país, podemos dizer que é um país riquíssimo em alimentos puramente nutritivos, e o açaí ele leva um grande destaque nesse cenário, tá? Então, nós temos uma projeção, porque os estudos eles são contínuos, para cada vez encontrar um maior direcionamento da relação
do açaí, dessa parte dos fitoteróis, diretamente no combate do câncer de próstata. O nosso jornalismo independente não recebemos verba pública, para isso contamos com parceiros, com a sua assinatura e principalmente a sua audiência. Fique com a gente, nós já voltamos com mais informações sobre os benefícios e curiosidades do açaí. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. A Força do Agro.1, nosso perfil no Instagram, siga lá e venha com a gente fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional. E, Valderson, as empresas de cosméticos estão utilizando cada vez mais o açaí, né, nas suas composições. Claro, Joyce, como o próprio doutor disse, é um elemento anti-aging, anti-envelhecimento. Quer sonho maior de quem usa um creme, quem usa um produto, de repente você parecer mais jovem, mais disposto. E é graças a essa juventude que a gente pode dizer que o açaí entrou na moda. 40, 50 anos atrás não se falava muito de açaí. Só quem era lá do norte mesmo, do Pará, daquela região lá, enfim, em torno de Belém, porque é onde tem a origem, né, que estava o povo Itaqui. Mas depois, com os lutadores de jiu-jitsu, com esse pessoal mais das academias, essa geração fitness, que começou a surgir dos anos 80 para cá, o açaí tomou conta do mundo. E ele realmente está entrando na área de cosmético, porque se é algo tão bom para o ser humano, como que não vai ajudar a gente a ficar mais bonito, mais gostoso? Claro, elas vão tirar proveito disso. Exatamente, Vinícius. Anti-inflamatórios, tem gordura saudável como o ômega 9. Exatamente. E dentro da parte de cosméticos, é tudo que se busca dentro dessa parte. Porque até mesmo a ação anti-inflamatória é uma característica do açaí por si só, devido a todos esses componentes químicos existentes no açaí. E quando nós falamos de ômega 9, né, que não é um dos ômegas comumente falados, porque muito se ouve falar do ômega 3 e do ômega 6, e até mesmo a população muitas das vezes desconhece a existência do ômega 9, que é o ácido oleico, e é muito interessante destacar que o açaí ele é riquíssimo em ômega 9.
E até mesmo o ômega 9 ele tem uma relação direta com a parte hormonal, que é algo muito positivo, por sinal, não trazendo um desequilíbrio, pelo contrário, agregando, ajudando, ou seja, algo muito positivo o consumo da polpa do açaí. Então, e até mesmo destacarmos que, quimicamente falando, existe uma separação entre as gorduras, o que seria uma boa gordura ou uma gordura com uma qualidade inferior. E nesse caso, o ômega 9 é uma gordura de excelentíssima qualidade, tem em vista que ela não vai causar nenhum tipo de alteração em colesterol e nos demais lipídios. Então, é algo muito positivo o consumo do açaí. O Valderson falou aqui, Vinícius, sobre o consumo pelos atletas, lutadores, justamente porque é uma fonte de energia e melhora a disposição, né? Exato, o açaí ele é um alimento riquíssimo em calorias e, nesse caso, essa melhora também da disposição tem uma relação direta com a recuperação muscular desses atletas em questão. Então, é muito comum lutadores, né, terem esse benefício, não somente lutadores, claramente, mas demais modalidades também. Então, uma recuperação maior, ou seja, mais acelerada entre os treinamentos, uma recuperação, uma qualidade de sono melhor também. E, nutricionalmente falando, nós teremos um indivíduo com maior acesso a nutrientes, que é o que o corpo precisa para recuperar. E quando nós falamos de atleta, estamos falando de performance, ou seja, o rendimento. Então, o açaí ele tem uma relação direta com melhora, com o aumento do rendimento do atleta, que exatamente é o que é buscado. Por isso que faz tão bem para ressaca, né, Valderson? Quando o Fred chega com açaí, a gente já sabe que ele está de ressaca. Não, isso é muito bom, Joyce, porque eu acho que isso daí evita uma série de problemas que a gente pode ter, até sob o ponto de vista emocional. A própria lenda do açaí já mostra isso, uma planta que chora. Por quê? Tinha tido um excesso populacional na tribo Itaqui, o chefe mandou dizer, crianças que nascerem a partir de tal dia estão mortas, não podem ter acesso porque vai faltar comida. E calhou da filha do chefe engravidar e nasceu uma menina. A filha chamava-se Yassan. E aí, o que aconteceu? Ela chorou muito, ficou muito triste e pediu para a Tupã mandar, enfim, algo que pudesse fazer com que matasse a fome das pessoas e que não tivessem mais crianças mortas. Aí, o que acontece? Ela tem uma visão da filha abraçada com uma palmeira. Ela corre em direção a essa filha e ela tem uma síncope cardíaca e morre. Mas ela morre olhando para os frutos da palmeira, olhando para cima. Os índios acharam que aquilo era uma mensagem, foram lá, colheram essas frutinhas, prepararam um líquido espesso que ajudou a matar a fome de toda a população e nunca mais ninguém. E aí Yassan virou açaí. É curioso isso, né? Uma troca de mensagens, uma troca de polaridades, uma troca de energia. E a coisa mais interessante é isso, de um alimento que era restrito a uma comunidade muito pequena, virou um sucesso mundial. Por quê? Evita a gente de chorar, evita que os seres humanos sofram. Curioso, né? Um alimento escuro, que às vezes tem um certo sabor de terra, tem essa propriedade tão especial. Você vê, né? Mais um ensinamento, um conhecimento passado para a gente dos indígenas. Dos povos originários daqui do Brasil. E olha, ainda o que falta ser descoberto na região amazônica, porque ela é gigantesca e talvez nem 10% de todo aquele conhecimento, de toda aquela sabedoria, a gente tem acesso. Por isso que foi dito, daqui a um tempo nós vamos descobrir que o açaí é muito mais do que ele já é hoje. É verdade, porque os estudos continuam, né? Vinícius, ele pode ser consumido com farinha, com tapioca, com camarão, com peixe. Exatamente. E nós temos aí um pequeno detalhe que é pelo ponto de vista regional. A localidade, né, a região norte do país especificamente, tem o açaí mais puro, um acesso ao açaí mais puro e culturalmente, o consumo de açaí como alimento. Uma observação é que, se compararmos com a região sudeste, pegar o exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, claro, nós temos hoje um crescimento desse açaí de maior qualidade, locais que trabalham com açaí vindo diretamente de regiões produtoras, sem passar por um grande refinamento. Mas tem um detalhe que, no Rio de Janeiro, por exemplo, o açaí ele é visto como uma sobremesa, algo até adocicado, diferentemente do ponto de vista do norte do país, que ele é visto como uma base alimentar. Então, muitas pessoas, quando ouvem falar que o açaí é consumido com tapioca, consumido com camarão, com peixe, até causa uma certa estranheza por não ter
a visualização do açaí como um alimento, puramente como ele é, e com todo esse viés nutricional associado a ele. É verdade, né? A questão de conhecimento. E veja só, além de ser uma fonte, uma importante, né, fonte de renda para muitas comunidades, né, que produzem ali e vendem, movimenta milhões de dólares todos os anos o açaí. Com certeza, Joyce, porque eu acho que esse alimento é tão rico e a gente ainda está tão no início da produção e da descoberta disso tudo, que os outros povos, as outras comunidades, tal, já viram que aquilo dali é uma fonte de dinheiro absolutamente espetacular. Então, é claro que eles vão investir não apenas num crescimento das plantações, mas até do próprio consumo. Só que aí mora o grande perigo. Como o próprio doutor disse, no norte o açaí é mais puro, ele não foi tão processado. E a gente aqui já pode receber um açaí já um pouco modificado, já um pouco estranho. Mas, de qualquer maneira, mesmo passando por toda essa desvirtuação original, ele ainda é muito rico e ele ainda é muito bom para você usar na sua vida cotidiana. Eu acho que ele é um pouco parecido com abacate, né? Abacate tem gente que só consegue comer doce e tem gente que só consegue comer com salgado. Eu gosto dele salgado, doce verdade. Já não pega muito. Agora, um açaí, de repente, com camarão, com peixe, deve ser muito gostoso. Deve ser interessante, sim. Agora, Vinícius, o açaí, inclusive, ajuda a tratar o fígado gordo, pode curar anemia. Sim, corretamente. Então, nós temos aí mais 2 benefícios associados ao consumo do açaí. A questão do combate à anemia se dá puramente pela composição química dele, associada à presença do ferro, do mineral ferro. Entender que, muitas das vezes, nós associamos o combate da anemia com somente consumo de alimentos de origem animal, né? As carnes vermelhas, por exemplo, pela presença do ferro. Mas nós temos também a presença de ferro em alimentos de origem vegetal e o açaí se inclui como um desses alimentos. Então conseguimos combater sim a anemia. Em relação ao fígado, né, que é uma patologia que acomete uma grande parte da população por diversos fatores, sendo eles genéticos e às vezes associados também a um fator até mais simples de ser corrigido, que é o hábito alimentar, o estilo de vida que a pessoa tem, tá? É importante destacar que há uma redução desses níveis, há um retrocesso dessa classificação dessa gordura no fígado. Ao invés de ter um avanço, que seria a progressão dessa patologia, dessa doença, com o consumo do açaí nós conseguimos ter uma situação totalmente inversa, que é algo muito positivo, por sinal, a ponto de termos uma melhora de 100% dos casos, desde que haja um conjunto de alterações associadas ao consumo também desse açaí em questão. Nós vamos falar de que forma e o recomendado, a quantidade aí que pode ser consumida de açaí diariamente. A gente já volta. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Bom, estamos falando dos benefícios do açaí, são inúmeros.
Só que a gente não pode viver só à base de açaí, né, Vinícius? Todo mundo está se perguntando, com todos esses benefícios, fazendo bem para qualquer tipo de doença, vou viver de açaí. Também não é assim, porque ele não, tudo que a gente fala aqui tem o consumo moderado e também ele tem que ser intercalado. É uma alternativa que deve ser consumida junto com outros alimentos ou com o exercício físico, porque não existe milagre ainda que faça aí a gente ficar magro, belo, esbelto, só comendo e sem esforço. Exatamente. Até mesmo porque não devemos esquecer que mesmo ele sendo esse superalimento, uma potência nesse quesito da nutrição, em termos de nutrientes, o açaí ele não deixa de ser um alimento calórico. Até pela composição dele, pela questão das gorduras existentes, até mesmo dos carboidratos. Não que isso seja algo ruim, mas é sempre necessário entender que, até mesmo no norte do país, ele não é o único alimento consumido pela população. Então, em todas as regiões do país em que há o consumo do açaí, é importante destacar que é válido termos um controle dessa diversidade de alimentos na nossa mesa. Tem em vista que, diariamente, poxa, Vinícius, quanto que eu poderia estar consumindo de açaí? Algo em torno de 300 gramas, 400 gramas, claro, associando o nível de atividade física, se há homem, se há mulher, a faixa etária, e se há ou não a presença de alguma patologia que é doença em questão. Tá? Isso são os pontos que devem ser avaliados, mas que na sua grande maioria das vezes, tendo esses olhares atenciosos, o açaí ele pode ser consumido. Mais um alimento, né? Mais um produto do agro com inúmeros benefícios para a saúde, né, Walderson? Muito, Joyce. Eu só fico triste de ter descoberto o açaí agora, que eu já estou assim, vamos dizer, no terceiro ato da minha vida. Porque o legal mesmo é como essa moçadinha aí de 10, 12, 15 anos está descobrindo que é algo daqui do Brasil, saboroso, legal, gostoso, que você pode provar doce, salgado, batido. Eu adoro açaí com suco de laranja. Fica muito delicioso batido e tal. Mas é isso. Mais um superalimento brasileiro produzido no Brasil para fazer a nossa vida melhor. Basta só você acreditar que agro é vida. É isso aí. Se você tiver alguma pergunta para o Walderson, para o Vinícius, você vai gravar o vídeo com o celular na horizontal, com seu nome e a cidade de onde nos acompanha. E o WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Então pergunte ao especialista. Vinícius, foi um prazer recebê-lo em A Força do Agro. Volte sempre. Eu agradeço o convite, foi um prazer enorme. Me encontro à disposição sempre que precisarem, tá ok? Obrigada. É isso aí. Walderson, excelente final de semana. É isso aí. Sextando, como sempre, com a maior alegria e contando com a presença de vocês já na próxima semana, tá bom? Tenha um lindo domingo, um lindo sábado, um domingo, enfim, tenha uma vida linda. Isso que é o mais importante. É isso aí. Gratidão a você que nos acompanha aqui diariamente. Estamos aqui por você. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1 e venha com a gente fazer do agro esse campeão brasileiro, uma paixão nacional. Um excelente final de semana.